E agora nós vamos falar de um assunto bem legal, né? Santa Bárbara tem as suas personalidades do esporte, né? Os atletas famosos aí de Santa Bárbara do Oeste no mundo dos esportes. Pois é, Santa Bárbara, gente, foi a porta de entrada para muitos atletas na carreira nacional e internacional no esporte. A cidade possui vários nomes de referência no futebol, no vôlei, na natação, no basquete e no ciclismo, que cresceram no município barbarense. Pois é, nas quadras de basquete, o destaque foi para o atleta José Roberto Lux, mais conhecido como Zé Boquinha. Atualmente, aos 78 anos, Zé Boquinha faz parte do quadro de comentaristas do canal ESPN. De Santa Bárbara também coleciona aí outras personalidades, não é mesmo, Danilo? Exato, e no mundo do futebol, tanto jogadores como árbitros, como Wilson Gotardo, Rafael Claus e Vinícius Furlan. Claus é considerado um dos árbitros mais premiados da história do futebol. Pois é, e neste ano o árbitro barbarense foi um dos profissionais selecionados para apitar, sabe o que, gente? Algumas partidas da Copa do Mundo de 2022 aí no Catar. Quem não se lembra do jogo que ele colocou 24 minutos de acréscimo? Isso é autoridade. E outro árbitro do município é o Vinícius Furlan, nascido no dia 15 de dezembro de 1979. E ele deu inclusive uma entrevista exclusiva para o Todo Dia. É a repórter Natália Lima que fez uma reportagem especial, gente, falando de toda essa trajetória desses profissionais e, claro, falando com o atual secretário de Esportes de Santa Bárbara do Oeste, o Vinícius Furlan. E ainda falando de todos os outros atletas que são celebridades na cidade. Vamos acompanhar, então, essa reportagem especial feita pela nossa querida repórter Natália Lima. 204 anos de Santa Bárbara do Oeste, muita gente passou por aqui e algumas delas fizeram história levando o nome da cidade do interior de São Paulo pelo mundo afora. José Roberto Lux, mais conhecido como Zé Boquinha, nasceu em Santa Bárbara do Oeste no dia 27 de julho de 1944. Mas ele começou no esporte na categoria de base aqui do União Barbarense. Mas foi jogando basquete no 15 de Piracicaba que Zé Boquinha fez história no esporte. Os destaques foi sua atuação no time de basquete do Corinthians em 1971 a 1972 e na seleção brasileira, onde foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Universitários de Tóquio em 1967 e campeão sul-americano no Chile em 1970. E atualmente, mesmo aos 78 anos, ele segue com a carreira vinculada ao mundo dos esportes, onde é comentarista de basquete no canal ESPN. Outro conhecido nosso e que está estrelando na Copa do Mundo do Catar é o árbitro Rafael Claus. E assim como Zé Boquinha, ele começou aqui no União Barbarense em 1964, mas só foi entrar para o mundo da arbitragem em 2002. Formado pela Federação Paulista de Futebol, em outubro de 2014, Rafael foi confirmado como árbitro da FIFA. Com uma carreira brilhante, ele tem sido um dos árbitros mais premiados da história do futebol. Outro árbitro de futebol que marcou a cidade é Vinícius Furlan e atualmente ele é secretário de esporte da Prefeitura de Santa Bárbara. Eu fiz uma transição de jogador para arbitragem no ano de 2000 para 2001. Estou na carreira desde então. Eu apito a primeira divisão do Campeonato Paulista desde 2009. Estou no quadro nacional desde 2010. E agora um pouco mais recente, nesses últimos 2 ou 3 anos, eu tenho feito uma nova transição para a cabine, trabalhando cada vez mais como VAR. Então é uma nova possibilidade que se abriu na carreira e eu tenho tentado me aprimorar e venho, conseguido aí ter êxito nessas últimas partidas. E como é que foi receber a notícia, o convite de fazer parte da CBF? É uma caminhada, natural da arbitragem, é um degrau a mais, um reconhecimento, e ela se deu no jogo a jogo, através de bons desempenhos, de boas partidas, boas atuações. Nesse ano de 2010, quando eu recebi essa indicação, fiquei muito feliz, foi uma realização profissional muito grande e desde então aí já estou indo para a minha 13ª temporada, graças a Deus. E teve alguma partida que o senhor apitou que marcou, que teve alguma coisa ali que
O senhor leva na memória e gosta de contar a história? Ah, eu lembro da final da Copa São Paulo entre Flamengo e Bahia. Foi um divisor de águas. Eu já estava fazendo a primeira divisão, mas esse jogo era um jogo que trazia uma carga emocional muito grande. Depois desse jogo, a carreira realmente deu uma alavancada e foi muito legal. E como é que foi o convite para ser secretária de esporte aqui em Santa Bárbara? Pois é, foi algo inesperado. O prefeito Denis, em 2015, me fez uma ligação, me convidando. Eu fiquei muito assim apreensivo na época. Eu lembro, inclusive, que eu estava numa partida da Copa do Brasil entre o Brasil de Pelotas, eu estava na cidade de Pelotas, e o Flamengo. Nossa, era um jogo de casa cheia, um componente emocional muito grande. Recebi esse convite, daí eu voltei, a gente acabou acertando. Tinha um desafio muito grande que era sediar os Jogos Regionais daquele ano. E graças a Deus eu venho continuando, né? Desde então, Rafael assumiu e também me convidou a continuar. A gente tem feito um trabalho muito consistente, muito sério, né? Com números muito representativos e estou muito feliz aqui na secretaria. Já no mundo da natação, também temos um barbarense de renome, César Cielo, nascido em 10 de janeiro de 1987, que é considerado um dos maiores nadadores brasileiros, e ele começou o amor pela água aqui no Esporte Clube Barbarense, onde a mãe dele dava aula de natação. César Cielo foi o primeiro e único nadador a ser campeão olímpico após conquistar o ouro nos 50 metros livre nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, e o atleta brasileiro mais medalhado em campeonatos mundiais de qualquer esporte, com 19 medalhas. E o último atleta barbarense fez muito sucesso nas redes sociais na última Olimpíada de Tóquio. É ele mesmo, o jogador de vôlei Douglas Souza, que integrou a seleção brasileira de vôlei nos anos de 2016, 2018 e 2021. Em 2016, integrando pela primeira vez a seleção brasileira, foi campeão olímpico nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Já em 2021, onde ficou ainda mais conhecido, esteve convocado como um dos principais atletas de reserva dos Jogos Olímpicos de Verão de Tóquio. Já em 2018, Douglas foi o primeiro jogador da seleção masculina brasileira de vôlei a se declarar gay. Pois é, né, Danilo? Olha, relembrando algumas histórias desses 204 anos de Santa Bárbara do Oeste, nota-se aí o quanto a cidade ajudou meninos e meninas a crescerem, né, a realizar os seus sonhos, né, de ser ainda, seja dentro do município ou no mundo afora. Exatamente.